Olá, eu sou a tia Graça Lopes. Eu estou aqui hoje para dar um vídeo aula para a Escola de Mães e Bebês. O tema desse ano em nossa igreja é discipulado. E nós vamos aprender com o Mestre Jesus, o que ele nos ensina para sermos boas discipuladoras dos nossos filhos. Mas antes de fazer a oração, quero deixar um texto que é muito propício para esse tempo, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, onde está escrito assim, que os filhos se tornarão zombadores de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratos, profanos, e não terão afeição nem perdoarão, ou seja, serão irreconciliáveis. Não só os filhos, mas essa palavra afeição natural se refere ao amor natural, pela família, tanto o pai pelos filhos quanto os filhos pelos pais. Então, na história da igreja, não há um tempo mais importante, não que os outros tempos não sejam, mas como o texto está dizendo que nos fins dos tempos surgirão essa geração de filhos desobedientes, a família vai sofrer. Então, assim, nesse tempo é muito necessário que Deus possa contar com mães, pais, a família sendo discipuladores dentro dos seus lares, para que a gente possa ter uma geração no reino de Deus de filhos obedientes, de filhos que amem seus pais e filhos que amem o Senhor, porque esse é o desejo do coração do Senhor, como está no livro de Malaquias. O Senhor diz que quando há uma união entre um homem e uma mulher, o desejo do Senhor, como está aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 15, ele diz: acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa no casamento? Em corpo e espírito vocês pertencem a ele, e o que ele quer? Aí o Senhor vai dizer, dessa união, Deus quer filhos dedicados a ele. Então, eu acredito que esse é o tempo onde os pais vão se unir para cumprir essa tarefa tão importante. E a minha oração é que o Espírito do Senhor possa ministrar no seu espírito, para que você entenda essa responsabilidade e esse compromisso diante do Senhor em cumprir essa missão tão importante que é ser discipuladores dos nossos filhos. Então, a palavra discípulo, ela quer dizer um aprendiz, um aluno, um seguidor de um professor. Então, o discípulo, ele aprende com o mestre, com seu professor, para andar como o mestre andou e fazer ou praticar o que o mestre ensinou. Então, nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, o nosso professor, o Espírito Santo, está aqui para nos ensinar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Então, nós vamos aprender com o Espírito Santo e vamos ensinar os nossos filhos. Como hoje nós vamos falar para os pais, então vamos trazer o ensino do discipulado para dentro das nossas casas. Então, você se torna um discípulo de Jesus e depois você se torna um discipulador. Jesus disse, ide, e fazei discípulo. Isso é uma ordem. Fazer discípulo é uma ordem que o Mestre Jesus ordenou, como está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele disse, agora vocês vão ensinar os seus discípulos ao quê? A obedecer todas as coisas que o Mestre Jesus ordenou. Então, essa palavra que ensinar significa ser um tutor, ser um aconselhador ou aprender um segredo,
Então ele está dizendo, você vai aprender do Mestre Jesus e depois você vai ensinar os segredos que a ti será revelado através do Espírito Santo. Deus tem segredos para nós, mamãe. Diz a palavra do Senhor que Deus revelava a Maria e ela guardava tudo em segredo no seu coração. Então, Deus tem segredos para revelar à mamãe, ao papai, acerca dos nossos filhos. Então, ele diz, é importante você ensinar, mas é importante também você ensinar a guardar. Então, quando fala de guardar, já vai falar de um trabalho, né? Vai precisar de uma dedicação, porque você não é só lançar o ensino, mas tem um trabalho de todos os dias ensinando a guardar. Lá no livro de Isaías 28:10, como a gente já fala para mães de bebês, diz assim, mandamento por mandamento, regra sobre regra, mas regra um pouco aqui, um pouco ali. Então, ele está dizendo que o ensino de uma mãe com o seu bebê é de pouquinho em pouquinho, porque é como um bebezinho recém-nascido, né? Ele tem que mamar de pouquinho em pouquinho, né? Porque ele tem que se alimentar bem devagarinho e com pequenas doses. Assim também é a palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia do bebê, que você também, hoje nós temos essa facilidade de adquirir. Então, você vai trazer um ensino para a criança, né, devagarinho, um pouquinho, você vai separar aquele tempo, né, e você vai ensinar aquele louvorzinho ao bebê. Ah, será que o bebê aprende? Aprende. Salmo 8, versículo 2, está lá escrito que da boca dos bebês e das crianças pequenas, Deus recebe o louvor. Por quê? Porque a criança, eu entendo que ela aprende a louvar até primeiro do que falar papai e mamãe. O que se precisa é ter alguém que ensine. Ensine como? Ensine a guardar. Então, isso é todo dia um pouquinho, de mandamento por mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, né? Um conteúdo só. Você pode estar ensinando o seu filho, né, um louvorzinho, uma parte de um louvorzinho, uma vez, assim, todos os dias, mas um mês, sempre naquele mesmo tema, naquele mesmo versículo bem pequenininho, ele vai aprender, até que você tenha segurança de que o bebê guardou. É importante ensinar para guardar. E uma das formas que a gente tem para levar alguém a guardar é a repetição, não é? A gente sabe disso, quanto mais se repete, então mais a facilidade de que eu ensino, né? Decoração. Tem que aprende aqui para guardar aqui no coração. E isso é através da repetição. Amém? Então, diz aqui, essa ordem, né? É a ordem de Deus que os pais discipulem seus filhos. Desde o início, o desejo do Senhor era que os próprios pais fizessem esse trabalho, não transferindo isso para a igreja, nem para o pastor, nem para as tias do departamento. Essa é uma responsabilidade de cada papai, de cada mamãe. Se você conferir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 19, você vai ver o Senhor falando, ele já até sabia que Abraão, né, o nosso pai da fé, ele ensinaria os seus filhos a amar o Senhor, como está escrito, né? Se você ler também Deuteronômio capítulo 6, no versículo 2 e 7, você vai ver o Senhor falando que os pais deveriam ensinar os seus filhos a guardarem, os seus filhos ensinariam os seus filhos. Então, era uma forma de uma geração ensinar a outra geração. E isso era a responsabilidade dos pais.
como até hoje é assim, não pode ser transferida essa responsabilidade. No versículo 7 de Deuteronômio capítulo 6, diz que eles deveriam repetir com muita frequência, que é o guardar, é a repetição, não é? Guardando, repetindo, aí tinha que repetir na casa, quando ele estivesse caminhando, sentado na mesa, ao deitar, ao levantar, não é? Escrevendo nos batentes da porta e até no portão. Então, era uma forma de todo momento a criança estar ali observando, sendo ensinada pelos pais a guardarem a palavra do Senhor em seu coração. No Salmo 78, no versículo 2, eu vou estar lendo para você, diz a mesma coisa, né? Diz que os pais devem ensinar os seus filhos. E ele vai dizer por que que isso é importante. Ele diz assim, ensinarão, né, os seus filhos, vão transmitir os mais velhos para a geração futura. Não vamos esconder essa verdade de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó. Ele deu a sua lei a Israel e ordenou que os pais ensinassem a seus filhos para que a geração seguinte, né, os filhos que iriam nascer. Então, eles iriam ensinar aos filhos, aí os filhos ensinariam a geração seguinte. E assim ia, né, acontecendo. Para quê? Para que eles conhecessem o Senhor. Os filhos ensinarão seus filhos. Aí ele diz assim, portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus. Então, o objetivo era esse, era para ensinar os filhos, para que a próxima geração continuasse confiando e colocando a esperança no Senhor. Aí no versículo 8 ele diz assim, eu estou lendo o Salmo 78, assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o seu coração. Então, aquele texto que eu iniciei, lembra? Lá de 2 Timóteo, no capítulo 3, para que não tenhamos filhos rebeldes. Então, se os pais entenderem, né, esse compromisso e a tamanha da responsabilidade que é discipular os seus filhos, a sua geração será uma geração de filhos obedientes, porque os pais obedecerão a Deus e eles terão filhos obedientes a eles e ao Senhor. Tá bom? Então, o provérbio 22 também, você já sabe que o Senhor disse o quê? Que nós deveremos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar. Então, que promessa gloriosa, né? Pais que ensinam os seus filhos a guardarem, amém? No caminho. Então, você sabe que uma criança não aprende um caminho com facilidade. Ela, para aprender a andar naquele caminho, ela vai ter que ter alguém que vai conduzi-la todos os dias até trazer aquela segurança de que ela sabe ir e sabe voltar sozinha. Então, aí ela aprendeu, porque esse é o objetivo do discipulado, ensinar para aprender e praticar. Aí já sei, já sabe. Então, ali você pode descansar que o seu ensino, você alcançou o objetivo do seu ensino. Então, as mães têm um papel muito importante no discipulado dos seus filhos. Você sabe que lá em Provérbio 31, diz a palavra do Senhor acerca de uma mãe, a mãe do rei Lamuel. Essa mulher, ela ensinou, olha como está aqui nessa versão, gostei muito dessa versão, por isso que eu quero compartilhar com você, que diz assim, os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que a sua mãe lhe ensinou. As mulheres, as mães, elas tinham um papel muito fundamental em ensinar seus filhos, né, os reis, os filhos dos reis que iriam suceder o trono,
era um papel muito fundamental das mães. Então, aqui a mãe de Lemuel, ela está ensinando. Então, ela começa, meu filho, filho do meu ventre. Então, ela está aqui dando conselho. É muito importante, né, o papel da mãe para que o filho desenvolva nesse reino de Deus, né, como ele deve reinar. Como as mães da época da lei. Como tinha essa mãe de Lemuel, também tinha outras mães que não cumpriram essa missão, né, com sucesso. Como segunda Crônica, capítulo 22, você vai ler acerca de uma mãe chamada Atalia, a mãe do rei Acasias, que diz a palavra que ela ensinou o filho, que era o sucessor, né, do reinado do seu pai, a praticar o que era mal. Então, para você ver a importância que a mãe tem para o filho ser, né, no seu caráter, no seu temor a Deus, no seu caráter para a sociedade, não só no reino, mas também para a sociedade, né? Então, eu estou aqui deixando para você ver como é importante a mãe discipuladora, para que alguém diga, olha, a mãe de fulano deu boa educação, né? Então, a mãe de fulano, por que ele é assim? Porque ele não teve uma boa educação, não teve um bom ensino, ou seja, ele não teve um bom discipulador. Então, olha aqui, elas poderiam influenciar os seus filhos. Sabe o que eu achei interessante? Também a leoa, as pessoas falam da leoa. A leoa, ela é uma boa discipuladora. Você sabia que é a leoa que ensina seus filhos a caçar? Não é o leão. Eles se tornam reis, né? Como diz, as pessoas dizem que o leão é o rei da selva. Mas eles se tornam bons caçadores, bons leões naquilo que na natureza Deus criou eles para serem, né? Mas tudo é ensinado pela mãe. A mãe leoa que ensina os filhos a reinar nesse reino aí. Outro animal que eu gosto muito, que está lá no livro de Jó, no capítulo 39, a partir do 27 e 28, que é uma discipuladora dos seus filhotinhos ave, é a águia. A águia, a Bíblia fala dela, diz que ela prepara até o ninho nas rochas, os predadores não podem se aproximar, né? Elas constroem os seus ninhos e são elas que discipulam os seus filhotinhos ali, cuida e depois coloca no momento certo para voar e acaba os seus filhotes águia se tornando uma boa águia, como a mãe águia ensinou. Então, eu estou aqui mostrando para você a importância, né, da mãe discipuladora. Porque Jesus, ele disse isso, ele falou que nós temos que ir e fazer discípulos. Então, o Mestre Jesus, ele nos dá segredo profundo para que a gente possa ser boas discipuladoras dos nossos filhos. Esse ano nós vamos trabalhar com um texto que se encontra em 1 Timóteo 2,15. Eu vou estar lendo em duas versões, a versão ARA, né, que é a revista atualizada, e também vou estar lendo na Bíblia King James. Mas eu vou ler nessa versão da revista atualizada esse texto que diz assim: todavia a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Na revista atualizada está escrito missão de mãe. Então, Jesus, ele nos deixou essa missão. Toda mãe é uma missionária. E onde é o nosso campo? Nossa casa. E o coração de alguém que tem que se alcançar, que é o pecador? Porque você sabe, os nossos filhos, eles não são crentes, eles não são nascidos de novo porque nasceram no nosso ventre, não. Eles precisam ter um encontro com Jesus. E quem é que tem essa responsabilidade? Nós, as mães. Nós somos as missionárias. E o campo missionário de uma mãe é o coração dos seus filhos dentro do seu lar. Então, a nossa casa é o primeiro campo missionário, não é mesmo? Então esse ano nós vamos estar falando só sobre mães discipulando seus filhos. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou estar aqui, estou explicando para você acerca, né, da importância, da responsabilidade que nós temos
para com as nossas casas, não transferindo essa responsabilidade que é nossa, né? E sabendo também que nós não estamos só. Nós vamos aprender com o nosso Mestre Jesus, e ele falou que ele deixaria o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Lá no livro de Isaías 40, versículo 11, ele diz assim: não estamos só nessa tarefa. Por quê? Ele diz: como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços, que são os filhotinhos, né, das ovelhas, cordeirinhos, então nós vamos nos incluir, são os nossos filhos, e ele vai conduzir eternamente as ovelhas e suas crias. Então ele está dizendo, ele abriu a madre daquela mãe, ela já teve um encontro com seu bom pastor, ele fez nascer o bebezinho e ele garante: eu vou cuidar do seu bebê e vou conduzir você. Então é importante que as mães entendam, ouvindo a voz do Espírito Santo todos os dias, para que ela possa ter sucesso nessa missão de ser a discipuladora do seu filho. E ele disse eternamente, porque vai ter um momento em que essa missão, né, a mãe, a gente vai partir dessa terra, nossos filhos vão crescer, então assim, a nossa missão aqui na terra vai terminar, mas a dele não. Ele disse que a dele é eterna. Aquilo que a gente começou, ele vai terminar e vai completar até o fim. O que é que Deus quer? Deus quer que você possa aceitar de bom coração esse chamado, né? Essa missão de mãe é muito importante, porque é através das nossas vidas, do ensino da palavra de Deus, é que o Espírito Santo vai formar em nossos filhos discípulos parecidos com Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você e que você possa pedir ajuda do Espírito Santo. Quero dizer que você não está só. Ele vai lhe ensinar. Ele disse: eu vou te instruir e vou te ensinar todo o caminho que você deve andar para ter sucesso nessa missão. Que Deus abençoe você.